Como a família soube dos roubos no almoxarifado da SEDUC? Através da imprensa e da assessoria da família. Tomou-se conhecimento dos roubos. Até então ninguém sabia que havia esse roubo. Após o assassinato do Moisés, o Rodrigo, que é o chefe geral de almoxarifado de lá da SEDUC, foi à delegacia e registrou uma ocorrência como extravio de material. E nesse extravio de material constavam 200 televisões, 30 notebooks, o qual ele deu por extravio. Qual a relação da morte do Moisés sobre os furtos? O que nos deixou preocupados e ao mesmo tempo abismados foi que, porque só depois da morte do Moisés, eles se preocuparam em ir registrar essa ocorrência de roubo. Será que era com o intuito de jogar tudo em cima do Moisés, que já está morto e não tem como se defender? Mas eles esqueceram de um detalhe. Temos nós que estamos aqui para gritar e defender ele até o último. A partir de quando a assessoria da família soube dos furtos? Em 2007, havia uma comissão de membros de recebimento de material no almoxarifado. Nessa comissão tem uma funcionária chamada Claudomira Teixeira, que era responsável por receber material. No período que ela esteve à frente dos trabalhos, sumiram-se 3 computadores. O sumiço desses materiais foi constatado através da fiscalização que esteve no almoxarifado. Então, como que pode esses materiais terem sumido? E essa funcionária continua trabalhando até hoje. Por que é que ela não foi afastada? Inclusive, eu tenho aqui em mãos a ocorrência contra essa senhora que continua trabalhando. Então isso aí é muito estranho pra gente. Será que foi preciso matar um funcionário para que isso não vai para frente, mesmo assim com a morte do funcionário? Moisés participava de alguma comissão de recebimento de materiais? Que seja do nosso conhecimento, não. Porque, na minha opinião e na opinião da minha família, para se chegar ao ponto de fazer parte de um membro de uma comissão de recebimento de materiais públicos, ele teria que ser nomeado no Diário Oficial. E não fizeram isso. E o Moisés jamais participava de comissão alguma. Então estão querendo, a gente está vendo isso como uma armação para jogar a culpa em cima dele pelo fato dele estar morto e não poder se defender. Mas como eu falei anteriormente, tem nós da família para defender ele. Nós queremos a coisa com clareza e nós vamos até o final. Se porventura o Moisés tiver envolvimento em alguma coisa que a gente já descartou isso, a gente não vai ficar com dó dele não, pelo fato de ele ter sido morto. Não, porque a gente aprendeu uma coisa: nós somos pobres, nós somos honestos, sempre vivemos do nosso trabalho. E ele morreu e levou essa lição com ele. Ele era um cara honesto, trabalhador, e a gente nunca soube que Moisés tivesse envolvimento em falcatrua nenhuma. Falcatruas, a quem se atribui o desvio de materiais? Atribui-se ao Rodrigo Barros e os membros da comissão de recebimento de materiais. A assessoria da família constatou que o senhor Rodrigo Barros dava a chave aos vigilantes. Sobre o Dimes? Em relação a esse Dimes, ele é um ex-traficante e que está fazendo todas as denúncias contra as pessoas lá do almoxarifado. Ele está sendo o X da questão, em relação às denúncias. E ele, tempos passados, ele teve um atrito com Moisés.
pelo fato, a gente não sabe o porquê que houve esse atrito com o Moisés, entre ele e o Moisés, mas a questão é essa. A questão é que esse Dimes, ele sabe muito e o patrimônio dele é incompatível com o que ele ganha. Sobre seu Zé Raimundo. Eu até fico muito aborrecida quando ouço o nome dessa pessoa. Esse cabra, ele não me vale nada, porque eu disse várias vezes e vou repetir. Ele é um ladrão descarado, entendeu? Ele deu uma de santinho, de mocinho, no depoimento que ele deu lá no primeiro DP. Mas segundo o próprio Jimmy, esse Zé Raimundo, ele é ladrão de pneu, de bateria de orquestra. Ele vendeu todo um aparelho odontológico, panela de cozinha, que ele vai montar um restaurante, que ele ia montar um restaurante. Ultimamente, ele anda estufando o peito por aí, curtindo com a morte do Moisés e dizendo que ele está vivo e que o Moisés falava demais e que ele montou uma distribuidora para ele. Inclusive, a esposa do Moisés, a senhora Maria Selma, que visitou várias vezes a casa desse tal de Zé Raimundo, relatou lá no primeiro DP, no depoimento dela, que na casa dele, desse Zé Raimundo, tem central de ar até dentro do banheiro. Agora me expliquem, pelo amor de Deus, como que um funcionário público, serviços gerais, que é a categoria dele, tem condição de ter uma casa com ar-condicionado dentro do banheiro? Edgar Johnson. Segundo também a assessoria da família, tomou conhecimento de que esse Edgar Johnson, ele é temido não só pelos funcionários, mas por todos que se aproximam dele, porque ele é o principal articulador de desvio de material. Segundo o sobrinho dele, Ítalo, que é vigilante, declarou em depoimento que ele é um dos principais articulador de desvio de material dentro do almoxarifado onde Moisés trabalhava. Em relação a esse Wallace, existe uma denúncia no Ministério Público contra ele por falsificação de documento pelo desvio de 170 aparelhos de ar-condicionado. E até hoje ele não foi sequer questionado. Agora, como que um chefe geral de um patrimônio tão grande da SEDUC, que é o seu Rodrigo Barros, né? Por ele ser o chefe geral, é tão omisso numa questão dessa? A troco de que ele sempre se calou e ele sempre foi sabedor dos desvios que havia dentro do almoxarifado e ele sempre foi omisso. Por quê? Sobre os vigilantes. Quanto aos vigilantes, eles eram orientados o seguinte: eles ficavam com a chave do almoxarifado em geral, dada pelo seu Rodrigo Barros. Por quê? Segundo o seu Rodrigo Barros, se porventura houvesse um incêndio no prédio, eles estavam aptos a apagar o fogo como se fossem bombeiros. Mas, no entanto, esse passamento de chave para os vigilantes nada mais era para que os materiais pudessem sair, serem roubados na calada da noite, porque os comerciantes de entorno do almoxarifado relata que fora de hora saía caminhão e caminhoneta, tudo coberto, as caminhonetas cobertas com lona preta, carregado. Agora isso era carregado de quê? De material roubado. E o seu Rodrigo nunca viu isso? Inclusive a assessoria da família tomou conhecimento através do James, que é um vigilante chamado Nilsandro, que na época ele era vigilante no almoxarifado e ele comprou um Corolla, né, um carro considerado um carro de luxo. Agora, como que um vigilante consegue comprar um carro de luxo ganhando um salário irrisório, praticamente irrisório? Isso aí que a gente também não entende.
possível envolvimento do Moisés nos furtos? Se o Moisés tem envolvimento, porventura ele tem envolvimento nesses furtos, nesses desvios de materiais, nunca chegou ao nosso conhecimento. Primeiro, nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Nós não estamos aqui querendo proteger o Moisés, apesar dele ser o nosso irmão, mas nós nunca fomos criados roubando. Nós passamos muita dificuldade em nossas vidas, mas nosso pai e nossa mãe sempre nos guiou para o caminho certo. Então, nós acreditamos piamente que o Moisés não tem envolvimento com furto de material aonde ele trabalhava. O que nós queremos é a verdade, queremos saber por que mataram ele, aonde esconderam o corpo dele. E eu quero inclusive aqui voltar, me adiantar um pouco e voltar atrás também, assim. Dizer a esse tal de Zé Raimundo, tu comia no prato do cara, tu traiu ele, tu vendeu a tua alma pro diabo e tu sabe disso. Tu sabe que nós vamos até o fim dessa história. Você, seu pilantra, você chorou no colo da minha mãe mentindo. E você vai chorar no colo dela de novo para falar a verdade. O que nos intriga também, por que até hoje esses presidiários não foram ouvidos? Se existia um convênio com a SEDUC e a Secretaria a Sejuci, por que é que esses presos não foram ouvidos e por que é que o nome deles não são revelados? Porque veja bem, essa televisão ela foi apreendida em março de 2013 e essas pessoas foram ouvidas no final do ano. Por que isso? Por que o delegado não pediu e não pede a prisão dessas pessoas que têm envolvimento a esse tipo de roubo? Porque a coisa está mais do que escancarada. Em relação aos dois, fora os dois traficantes que a televisão foi encontrada com eles, existem outros presidiários que trabalhavam lá no almoxarifado. E por que a Sejuci e a SEDUC faz tanto mistério em revelar o nome dessas pessoas? Na minha última opinião, por que é que o delegado não dá continuidade a esse trabalho com veemência? São tantas evidências, são tantos questionamentos vindo da família, com verdades que o próprio delegado foi apurar. E o porquê essa morosidade em desvendar esse caso, que isso não é mistério. Se não tem... a gente sabe que não é só o caso do Moisés, são vários casos. Mas esse caso está mais do que claro. Tá tudo, foi tudo na mão, tá tudo na mão. Falta apenas mais pulso por parte do delegado. Se não tem condição, a primeira delegacia encaminhe para patrimônio. O que a família espera em relação ao desfecho desse crime? Nós esperamos que haja bom senso por parte do delegado, que veja com bons olhos essa questão, porque já tem 1 ano e 2 meses. E isso a gente não quer que caia no esquecimento de jeito nenhum, porque existem crimes que até hoje não foram resolvidos. Então nós não queremos que o caso do Moisés se torne um crime esquecido. Não. Nós queremos uma resposta positiva, que venha a verdade. Se for na mão do Dr. Paulo Cacchione, tudo bem. Se não, se for na mão de outro delegado, a gente também espera que seja uma coisa plausível para a família. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos num ano cheio de festividade. Daqui a pouco vem carnaval fora de época, vem Copa do Mundo, estamos no ano político, vem eleição. Então a coisa vai ser esquecida e nós não vamos deixar que isso caia no esquecimento nunca. Nós temos uma mãe de 80 anos. Como se não bastasse, meu pai morreu com 86 anos por uma depressão muito grande e não teve o gosto de ver o caso do Moisés resolvido. Nós estamos vendo a hora nossa mãe
Claro que a gente não quer isso, mas minha mãe tem 80 anos, meu Deus. Deus está sustentando ela. Então, a gente pede às autoridades que tenham bom senso, que esclareça o caso do assassinato do Moisés. E que nós não vamos nos calar nunca.